Já imaginou uma jovem órfã se tornando a rainha de um dos maiores impérios do mundo antigo? E se essa mesma rainha fosse a única esperança de salvação para todo o seu povo? O que você faria se tivesse que escolher entre sua própria vida e a vida de milhares de pessoas? Esta é exatamente a encruzilhada que Esther enfrentou. Nesta história eletrizante, veremos como Deus age nos bastidores, orquestrando eventos que parecem meras coincidências, mas que na verdade são parte de seu plano divino e perfeito. Você vai descobrir como uma simples decisão pode mudar o curso da história e como Deus pode usar qualquer um de nós, não importa quão insignificantes possamos nos sentir, para realizar seus propósitos grandiosos. Então, acomode-se, abra seu coração e prepare-se para uma história que vai fortalecer sua fé e lhe mostrar que, assim como Esther, você também pode ter chegado ao reino para um momento como este. E lembre-se de conferir se você já está inscrito no canal, para receber todos os nossos vídeos sobre as histórias bíblicas. Sem mais, vamos à história de Esther. Meus amados, vamos voltar no tempo, para um mundo muito diferente do nosso. Imagine-se no vasto e poderoso Império Persa, cerca de 480 anos antes de Cristo. Este império era tão imenso que se estendia da Índia até a Etiópia, abrangendo 127 províncias. No trono deste império colossal estava o rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Assuero não era um monarca qualquer. Ele era o homem mais poderoso do mundo naquela época. Seu palácio em Suzã era um lugar de opulência inimaginável, com paredes cobertas de ouro e pedras preciosas. Um dia, no 3º ano de seu reinado, Assuero decidiu fazer algo extraordinário. Ele organizou um banquete que duraria não dias, não semanas, mas 6 meses inteiros. Vocês conseguem imaginar uma festa tão longa? Este banquete era para mostrar as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Após esses 6 meses, o rei não estava satisfeito. Ele decidiu dar mais uma semana de festa para todo o povo que estava em Suzã. O vinho corria livremente em taças de ouro, cada uma diferente da outra. O palácio estava decorado com tapeçarias brancas e azuis, presas por cordões de linho fino e púrpura, a argolas de prata e colunas de mármore. Mas, meus queridos, em meio a toda essa extravagância e luxo, algo estava prestes a acontecer que mudaria o curso da história. No 7º dia da festa, quando o coração do rei estava alegre com o vinho, ele ordenou que trouxessem a rainha Vasti para mostrar sua beleza a todos os presentes. Vasti, porém, recusou-se a vir. Ela desafiou a ordem do homem mais poderoso do mundo. Pode imaginar o choque e a fúria do rei. Esta recusa de Vasti desencadearia uma série de eventos que abriria o caminho para nossa rainha, Esther. Amigo, se assim como Esther enfrentou perigos mortais, você enfrenta ataques à sua fé. Não perca tempo. Sua família precisa de proteção. No comentário fixado, encontre o link para o Manual de Sobrevivência Cristã. Este guia poderoso revela como usar a armadura de Deus para blindar sua fé contra as trevas atuais. Mas atenção, assegure sua cópia agora, antes que saia do ar. Após a queda da rainha Vasti, o rei Assuero se viu em busca de uma nova rainha. Foi então que seus conselheiros sugeriram algo até um pouco inusitado, um concurso de beleza em escala imperial. Jovens virgens de todo o império seriam trazidas ao palácio. Mas pouco sabia o rei que, entre essas moças, estava aquela que Deus havia escolhido para um propósito maior. Eis que entra em cena uma jovem judia chamada Hadassa, mais conhecida pelo seu nome persa, Esther. Órfã de pai e mãe, Esther foi criada por seu primo Mardoqueu. Imaginem uma jovem, sem status, sem riquezas, vivendo como estrangeira em uma terra que não era a sua. Quem poderia imaginar que ela se tornaria a rainha de todo o império? Meus queridos, veja como Deus trabalha. Ele não olha para a aparência exterior, mas para o coração. E o coração de Esther era puro e corajoso. Quando Esther foi levada ao palácio junto com as outras moças, ela imediatamente cativou a todos com sua beleza e graça. O texto bíblico nos diz que Esther agradou aos olhos de todos os que a viam. Mas não era apenas sua beleza exterior que a destacava. Havia algo especial nela, algo que só pode vir de uma vida guiada por Deus. Durante 12 meses, Esther e as outras moças passaram por tratamentos de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e cosméticos. Imaginem a pressão e a expectativa. Mas Esther manteve-se fiel às suas raízes, seguindo os conselhos de Mardoqueu e não revelando sua nacionalidade judia.
Finalmente, chegou o momento de Esther ser apresentada ao rei. E aqui, meus amados, vemos a mão de Deus agindo poderosamente. O texto nos diz que o rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou graça e benevolência perante ele mais do que todas as virgens. Em um momento de glória e triunfo divino, Assuero colocou a coroa real na cabeça de Esther, fazendo dela a nova rainha da Pérsia. De órfã judia, a rainha do maior império do mundo. Que transformação incrível! Mas, meus queridos, lembrem-se, esta não é apenas uma história de ascensão ao poder. É uma história de como Deus posiciona seus servos estrategicamente para cumprir seus propósitos. Esther não sabia, mas ela estava sendo preparada para um momento crucial na história de seu povo. Meu amado e amada, preparem-se, pois agora nossa história toma um rumo sombrio e perigoso. Enquanto Esther se adaptava à sua nova vida como rainha, uma ameaça terrível estava prestes a surgir. Entre os oficiais do rei Assuero, havia um homem chamado Hamã. O rei o exaltou acima de todos os outros príncipes, ordenando que todos se curvassem diante dele. Mas havia um homem que se recusava a se curvar, Mardoqueu, o primo de Esther. Mardoqueu, fiel a Deus e à sua fé judaica, não podia se prostrar diante de Amã. Esta recusa inflamou o coração de Amã com um ódio ardente, não apenas contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. Amã, em sua fúria, concebeu um plano diabólico. Ele não queria apenas se vingar de Mardoqueu, mas exterminar todos os judeus do império. Com astúcia e malícia, Amã se aproximou do rei Assuero e disse: Existe certo povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei tolerá-lo. Hamã então propôs algo chocante. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam destruídos. E para selar o acordo, ele ofereceu pagar 10.000 talentos de prata aos tesouros do rei. O rei, sem saber que estava condenando o povo de sua própria rainha, concordou com o plano de Amã. Ele entregou seu anel real a Hamã, dando-lhe autoridade para fazer o que quisesse. Cartas foram enviadas a todas as províncias do império, ordenando que em um único dia, o 13º dia do 12º mês, todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, fossem aniquilados, mortos e exterminados. Meus amados, imaginem o terror e o desespero que se espalharam entre o povo judeu. Parecia que não havia esperança. O decreto do rei era irreversível segundo as leis dos persas. Mas lembrem-se, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está no controle. Ele já havia posicionado Esther como rainha para um momento como este. O que parecia ser o fim para o povo judeu era, na verdade, o palco para um dos maiores milagres de libertação da história. Chegamos a um momento crucial nessa história. O decreto de morte contra os judeus havia sido selado, e o povo de Deus enfrentava uma ameaça sem precedentes. Quando Mardoqueu soube do terrível decreto, ele rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, e clamou em alta voz no meio da cidade. Seu lamento chegou aos ouvidos de Esther no palácio. Imaginem a angústia de Esther ao saber que seu povo estava condenado à morte. Mas o que ela poderia fazer? Aproximar-se do rei sem ser chamada poderia resultar em sua própria morte. Foi então que Mardoqueu enviou uma mensagem que ecoaria através dos séculos. Não penses que por estares no palácio do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao reino. Meus queridos, meditem nessas palavras poderosas. Quantas vezes em nossas vidas nos encontramos em situações difíceis e pensamos, por que eu, por que agora? Mas e se, assim como Esther, estivermos exatamente onde Deus nos quer para um propósito maior? Esther, enfrentando o maior desafio de sua vida, tomou uma decisão corajosa. Ela respondeu a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Que coragem, meus amados! Esther estava disposta a arriscar sua própria vida pelo bem de seu povo. Ela entendeu que sua posição como rainha não era para seu próprio benefício, mas para servir aos propósitos de Deus.
e observem como ela se preparou, com jejum e oração. Esther sabia que sua força não vinha de si mesma, mas de Deus. Ela buscou a intervenção divina antes de agir. Preparem seus corações para ver como Deus vai usar a coragem de Esther para salvar seu povo. E lembrem-se, assim como Esther, você também pode ter sido colocado onde está, para um momento como este. E se está gostando do vídeo, comenta aqui embaixo se você já conhecia a história de Esther. Continuando, após 3 dias de intenso jejum e oração, Esther se prepara para o momento mais crucial de sua vida. Vestida com suas vestes reais, ela adentra a corte interior do palácio, o coração batendo forte, sabendo que sua vida está por um fio. O silêncio é ensurdecedor, enquanto todos esperam para ver a reação do rei. E então, milagre! O rei não apenas estende o cetro de ouro, preservando a vida de Esther, mas oferece-lhe até metade do reino. Vemos aqui como o Senhor pode mover o coração dos poderosos em favor de seu povo. Mas Esther, cheia de sabedoria divina, não revela imediatamente seu pedido. Em vez disso, ela convida o rei e Amã para um banquete. Que estratégia brilhante! Ela está criando o cenário perfeito para sua súplica, guiada pela mão invisível de Deus. No primeiro banquete, o rei, intrigado e ansioso, pergunta novamente qual é o desejo de Esther. Mais uma vez, ela adia seu pedido, convidando-os para um segundo banquete. Que suspense, meus queridos! Enquanto isso, Amã sai do primeiro banquete inflado de orgulho. Sua arrogância o cega completamente. Ele se vangloria para sua esposa e seus amigos, gabando-se de suas riquezas, seus muitos filhos. E como o rei o promoveu acima de todos os príncipes, Amã se regozija por ser o único convidado pela rainha Esther para o banquete com o rei. Mas há uma pedra em seu sapato, Mardoqueu, o judeu. Amã relata furioso: tudo isto não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Sua obsessão por Mardoqueu revela o seu coração. A esposa de Amã e seus amigos, tão perversos quanto ele, sugerem: faça uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diga ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. A ideia agrada a Amã, que imediatamente manda construir a forca. Mal sabe ele que está preparando sua própria ruína. Naquela mesma noite, Deus move de forma misteriosa. O rei Assuero não consegue dormir. Ele ordena que lhe tragam o livro de registros, as crônicas do reino. Providencialmente, a passagem lida relata um evento de anos atrás, quando Mardoqueu salvou a vida do rei. Vamos voltar no tempo para essa parte da história, para entender o que Mardoqueu fez. Anos antes, 2 oficiais do rei, Bigtan e Teres, conspiraram para assassinar o rei Assuero. Mardoqueu, que se sentava à porta do rei, descobriu o complô e o relatou à rainha Esther, que, por sua vez, informou ao rei em nome de Mardoqueu. A conspiração foi investigada, comprovada e os 2 oficiais foram enforcados. Este ato de lealdade de Mardoqueu foi registrado nas crônicas do reino. Voltando para os tempos de Esther, o rei pergunta: que honra e distinção se deu a Mardoqueu por isso? Seus servos respondem: coisa nenhuma foi feita. O rei percebe que uma grande injustiça foi cometida. O homem que salvou sua vida nunca foi recompensado. Na manhã seguinte, quando Amã vem ao palácio para pedir a morte de Mardoqueu, o rei lhe pergunta: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, em sua arrogue, inicia, pensa que o rei quer honrá-lo e sugere uma grande celebração pública, incluindo vestes reais, um cavalo que o rei montou e uma coroa real. Imagine o choque de Amã quando o rei ordena que ele faça tudo aquilo que sugeriu. Para Mardoqueu: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Não omitas coisa alguma de tudo quanto disseste. Que reviravolta incrível! Vemos aqui como Deus pode humilhar os orgulhosos e exaltar os humildes em um instante. Este evento serviu como um prelúdio para a queda final de Amã. Deus estava preparando o cenário, mostrando ao rei o verdadeiro caráter de Mardoqueu e começando a expor a maldade de Amã. Finalmente, chega o momento do segundo banquete. O ar está carregado de tensão. Com o cenário perfeitamente preparado por Deus, Esther revela seu pedido com coragem e eloquência. Se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, peço-te a minha vida e a do meu povo. Ela então expõe o plano maligno de Amã com ousadia, revelando sua própria identidade como judia. O rei furioso sai para o jardim do palácio. Amã, desesperado, implora a Esther por sua vida, caindo sobre o leito onde ela estava.
Quando o rei retorna e vê esta cena, sua fúria explode. Neste momento crucial, um dos servos menciona casualmente a forca que Hamã havia preparado para Mardoqueu. O rei, em sua ira avassaladora, ordena: enforquem-no nela. Meus queridos, que desfecho dramático! Em questão de minutos, vemos o plano de Deus se desenrolar com precisão divina. O que parecia ser o fim para o povo de Deus se tornou o fim de seu inimigo. Com Amã enforcado, o rei Assuero entregou a Ester todos os bens de Amã. Ester então revelou seu parentesco com Mardoqueu, e o rei, reconhecendo a sabedoria e lealdade de Mardoqueu, deu-lhe o anel que havia tirado de Amã, colocando-o em uma posição de grande autoridade. Mas a ameaça contra os judeus ainda não havia passado. O decreto de Amã, selado com o anel do rei, ainda estava em vigor, e segundo a lei dos persas não podia ser revogado. Que dilema, meus queridos! Ester, mais uma vez demonstrando coragem e sabedoria, se prostrou aos pés do rei, implorando que ele revogasse as cartas que ordenavam a destruição dos judeus. O rei, movido por Deus, estendeu o cetro de ouro a Ester e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã. Mardoqueu então escreveu novas cartas em nome do rei, selando-as com o anel real. Estas cartas concediam aos judeus o direito de se reunirem e defenderem suas vidas. Além disso, podiam destruir, matar e aniquilar todo o povo que os assaltasse e saquear os seus bens. Imaginem a alegria e o alívio que se espalharam entre o povo judeu. O texto nos diz que, em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e o seu decreto, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. Quando chegou o dia 13 de Adar, o dia originalmente marcado para a destruição dos judeus, algo incrível aconteceu. Em vez de serem destruídos, os judeus prevaleceram sobre seus inimigos. A Bíblia nos diz que ninguém lhes podia resistir, porque o medo deles caíra sobre todos os povos. Por 2 dias, 13 e 14 de Adar, os judeus se defenderam e triunfaram sobre seus inimigos. Estes dias se tornaram dias de festa e alegria, conhecidos como Purim, em memória de como suas vidas foram poupadas e sua tristeza transformada em júbilo. Meus queridos, que lição poderosa temos aqui. Vemos como Deus pode transformar as situações mais desesperadoras em vitória. O que era para ser um dia de destruição se tornou um dia de celebração que é comemorado até hoje pelo povo judeu. Esta história nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele pode usar pessoas comuns, como Ester e Mardoqueu, para realizar seus propósitos extraordinários. Lembrem-se, assim como Ester foi colocada em uma posição de influência para um momento como este, você também pode estar onde está por um propósito divino. Esteja atento às oportunidades que Deus coloca em seu caminho para fazer a diferença. E não deixe de conferir o comentário fixado abaixo para acessar o Manual de Sobrevivência Cristã. Este guia essencial vai te ajudar a fortalecer sua fé e proteger sua família nestes tempos desafiadores, assim como Ester se fortaleceu para seu propósito. Baixe agora, pois o link ficará disponível por tempo limitado. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais estudos bíblicos inspiradores como este. Até a próxima, e que Deus te abençoe.